Bom, pessoal, então bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Acho que é a primeira vez que vocês conhecem bem eu e a professora Priscila, né? Então, a professora Priscila em breve vai dar aula para vocês, né? Mas eu sou só a professora um pouco mais para frente no curso do meio ambiente, né? Uma coisa bem importante que eu vou vocês fazerem agora é colocar no chat o nome e a turma de vocês, tá? Porque nós temos um controle de frequência. E também vou pedir que qualquer pergunta, qualquer informação aí que vocês precisem, chama ali, coloca no chat, que nós vamos acompanhando. Se for pertinente, qualquer coisa eu paro, respondo, senão a gente, no final, conversa sobre as dúvidas que possam aparecer ali no chat, tá? Como vocês, alguns de vocês já devem ter assistido semana passada, né, a proposta é falar um pouquinho sobre as nossas linhas de pesquisa, né, então, a, aqui eu vou fazer uma apresentação com algumas informações, depois dessa apresentação também ela vai ficar disponibilizada lá no AVA, né, espero que todos vocês que estão assistindo já estejam lá no AVA, né, na sala virtual. Se alguém ainda tiver com algum problema, entre em contato com os coordenadores, com os professores, que é bem importante que vocês estejam lá com acesso para todas essas informações, certo? Então, aqui tem meu e-mail, se alguém precisar, né, por alguma informação, né, com o meu nome. E, né, eu confesso que eu fiquei um pouquinho preocupada vendo a apresentação semana passada do professor Emerson e do professor Leandro, né, eles falaram de forma muito legal, me senti com peso, uma responsabilidade enorme, né, eu tô vendo a carinha que a Pri tá fazendo, acho que ela também, né, ficou, eles, né, mas tanto eu quanto a Pri, né, eu sou um pouquinho mais velha de instituição, mas a Pri é quase que a mais nova da nossa área, né, tirando a Fer, que é substituta, mas eu estou no Instituto desde 2013, né? Eu sou formada em Química Ambiental, com mestrado na área de Engenharia Civil, tá? Por que Engenharia Civil? Porque é a área que eu, desde a minha graduação, né, me apaixonei, né? Meu TCC já foi dentro dessa área. A área que eu estudo, né, desde a graduação é a área de saneamento ambiental, né? Então, no meu TCC eu já trabalhei com gestão de resíduos, eu trabalhei com potencial, né, de uso para usar como fonte de energia os resíduos, e no mestrado eu trabalhei com tratamento de água, e desde que eu entrei no Instituto, em 2013, né, na época ainda não tinha o curso técnico em meio ambiente, nem o tecnólogo em gestão ambiental, eu venho buscando, né, desenvolver atividades, orientar TCCs, PIBIC, eu já tive PIBIC Júnior há alguns anos, projetos de extensão, sempre dentro da linha de saneamento ambiental, tá? O que seria o saneamento, né? Então, eu vou fazer aqui no comecinho uma breve apresentação de alguns conceitos, e, né, foi a forma que eu organizei a minha apresentação, alguns conceitos de saneamento, algumas informações, e depois eu vou mostrar alguns trabalhos que eu já desenvolvi e o que eu tô, né, dentro, o que está sendo desenvolvido nesse momento, né, algumas coisas estão paradas em função da pandemia, né, mas é uma área que tem uma relação muito grande com as questões que estão acontecendo, né, da pandemia, né, então, o Brasil, inclusive, né, se demonstrou a precariedade que nós temos de saneamento com o avanço, né, da pandemia aqui, dos casos de Covid no Brasil. Então, essa área de saneamento, ela estuda os resíduos sólidos, que muitos de vocês, né, como vocês são primeiro ano, tanto do superior quanto do ensino médio, vocês devem conhecer isso como lixo, tá? O ano que vem, no segundo ano, quando vocês tiverem a disciplina de resíduos comigo, eu vou conversar com vocês, vocês vão ver que vocês não vão mais falar a palavrinha lixo, e sim resíduos sólidos, né? Então, nós temos o lixo que vocês conhecem, nós temos os resíduos e os rejeitos, né? Então, o rejeito é aquilo que a gente não pode reaproveitar mesmo, que é o que vai para os aterros, deve ir para os aterros, né? E os resíduos, a gente tem várias formas de tratamento, podemos fazer compostagem, reciclagem, vários fins, né, para esses materiais. Então, por isso que a gente chama de resíduos, e eles, como eles estão no estado sólido, resíduos sólidos. Outra área dentro do saneamento, né, são 4 pilares.
O primeiro seria a gestão de resíduos sólidos, o segundo pilar seria a água potável, né, é um ponto bem importante, né, principalmente se a gente pensar agora na pandemia, tem sido muito discutido, né, essa questão, por exemplo, as pessoas, qual que é a principal forma de tratamento hoje, cuidado, prevenção, né, uma boa higienização das mãos, e, né, aí mostrou a precariedade, quantos milhões de brasileiros não têm acesso, né, então não pode fazer essa higienização correta da mão por não ter água, né, não necessariamente potável, mas não ter uma fonte de água dentro da sua residência, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aí, tem muita coisa para se discutir dentro desse outro pilar. O terceiro é a questão do tratamento, né, a gestão, coleta e tratamento de esgoto, né, então, é um outro ponto que o Brasil tem um déficit gigantesco, né, então nós temos um índice muito baixo ainda de coleta e tratamento, né, a coleta ainda chega a ser um valor um pouco maior, mas o tratamento é muito mais baixo, então muito resíduo ele é apenas muito esgoto ele é apenas coletado das residências e descartado nossos rios, né, o que acaba implicando também problemas com a água potável, né, acaba viabilizando que tenhamos uma água potável, né, contaminando esses rios. E por fim, né, um ponto também importante aqui no nosso litoral, se a gente considerar, são as águas pluviais, então são as águas da chuva, né, o último pilar que a área de saneamento trata. Né, temos muitas questões aí, vocês, né, muitos devem lembrar da enchente de 2011, todos os impactos, né, que foram causados no litoral, nós tivemos problemas de destruição de estações de tratamento de abastecimento de água, né, estradas fechadas, então, todo verão nós temos problemas aí, várias casas são alagadas, então toda essa gestão das águas pluviais, esse combate ao controle de enchentes também está dentro da área de saneamento, tá? Então, aqui eu trouxe, né, talvez alguns de vocês já viram essa figurinha, uma figurinha bem conhecida, né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e por que eu trouxe? Para vocês verem que o objetivo 6, né, ele fala da água limpa e o saneamento. Então, o que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Né, são objetivos que a ONU, né, vocês podem ver aqui, ó, um símbolo, desenvolveu, né, estabeleceu que deveriam ser implantados nos próximos 15 anos nos países, tá? Então, a gestão né, a gestão política, os nossos políticos, eles devem focar, né, o desenvolvimento dos países nesses pontos. Então, a água limpa e saneamento, aqui um bem importante, ó, fome zero. Então, nós temos boa saúde e bem-estar. Então, são vários objetivos, todos, né, principalmente aqui eu quero ressaltar quando falamos de saneamento, pensando na qualidade de vida da população, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó, pensando nesses 4 pontos, quando nós fazemos uma boa gestão disso tudo, nós pensamos, né, nós estamos dando qualidade de vida à população, tá? Então, esses índices dessas informações, eles variam de país para país, né? Então, aí se avalia um índice de qualidade de vida. Então, a questão, né, de saneamento, o Brasil avançou, né, nós não temos dados, não, de uma situação confortável, mas se compararmos a anos atrás, né, a situação é muito melhor, avançou bastante. O principal ponto que nós temos muito favorável é o abastecimento de água, mas ainda não chega, né, não é 100% da população brasileira que tem acesso à água, né, eu estava lendo uma informação agora, né, quando eu estava preparando os slides, a apresentação aqui, e o último dado que eu vi que foi do Instituto Trata Brasil, se não me engano, acho que eu até pus aqui mais para frente, mas que 84,5% da população brasileira tem acesso à água, né? Isso é um dado de 2017, né? Então, pense nesse momento de pandemia, essas pessoas que não têm água para lavar a mão, para fazer essa higienização correta, né? Então, por isso que em algumas regiões a situação se complicou muito mais, né? Outras um pouco menos. Inclusive, eu aproveito para convidar vocês, né? Por mais que não seja o foco das turmas de vocês, mas dia 23 de julho, eu, a professora Heloísa e a professora Adriana, vamos fazer um webinar,
que vai falar um pouquinho do saneamento e a saúde, né, essa relação que está tendo na pandemia, tá? Então, fica o convite, pelo menos, para assistir, né, não precisa pensar em atividade, mas quem tiver um tempinho vai ser bem interessante. Nós estamos organizando essas informações justamente que mostram, né, que o Covid também pode ser transmitido pelo esgoto e algumas questões aí que estão relacionadas ao saneamento, tá? Então, aqui ainda um pouquinho essa informação, né, da ONU lá, esse daqui também eu retirei do site da ONU, né, então, por que o saneamento, né, tem que ser desses objetivos, né? Então, em 2015, 91% da população global está usando uma fonte de água potável, né? Então, nós está mostrando aqui que teve um avanço, mas ainda, né, 91%. A gente tem que chegar em um 100%, a gente tem que pensar, né, que toda a população tem esse direito a acesso à água potável, né? Então, mostra aqui que nós temos, por exemplo, milhões de pessoas que não têm um banheiro em casa ainda, né? Nós temos muito, né? Então, como eu comentei agora, o saneamento está muito relacionado à saúde, então nós temos muitas crianças que morrem ainda diariamente por falta de por falta de saneamento básico, né, nas suas cidades, nas suas residências, e a importância da água, né, nós usamos a energia hidrelétrica, então, muito no mundo, então ela tem que ser preservado, né, para que a gente mantenha toda esse desenvolvimento, né, a energia está muito relacionada ao desenvolvimento econômico. E as enchentes também, ó, são a causa de 15% de todas as mortes relacionadas aos desastres naturais, né, então, ontem nós tivemos um episódio, né, bem toda a região sul aqui, eu vi que foi, acho que até o Espírito Santo, muitas cidades com uma destruição muito grande em função, né, do vento, principalmente, mas muitas vezes a gente tem casos de muita água, muita chuva que acaba deixando as pessoas, né, sem as suas residências, certo? Então, falando um pouquinho ainda, né, de saneamento, nós temos duas principais legislações, né, essa aqui, na semana passada, eu não sei exatamente o dia, eu li a notícia apenas, mostrando que tem um novo marco do saneamento, né, então, eu vi que a principal, né, não li a lei como um todo lá, ainda o presidente tem que sancionar, mas que estava dentro, agora, abrindo possibilidade de mais terceirização dentro do serviço de saneamento, né, então, o serviço de saneamento, né, a gente já vai falar um pouquinho como que ele acontece nos municípios aqui do litoral, né, então aqui essa política nacional, ela vai dar diretrizes de como que deve ocorrer, né, então aqui foca principalmente o tratamento de água, o abastecimento para a população, o tratamento, a coleta e o tratamento de esgoto, certo? Existem várias outras legislações, nós temos algumas resoluções do CONAMA que vão falar do despejo, do descarte dos resíduos, né, os padrões, concentrações, mas acho que aqui não é o foco, né? Então, quando a gente for falar um pouquinho em um outro momento, aprofundar mais saneamento, vocês vão ter contato, até porque tanto o TGA quanto o MAMB, né, no decorrer do curso de vocês, em vários momentos vocês vão ter disciplinas específicas dentro dessa, né, são grades diferentes, mas com um foco, né, vocês vão se aprofundar, né, aqui a minha proposta é só apresentar um pouquinho para mostrar o que eu venho trabalhando, né, qual que é a área que eu atuo dentro do IF. E outra legislação, que foi uma legislação que demorou muitos anos, que foi muito aguardada, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também trata as diretrizes, né, traz várias informações, fala dos planos dos municípios de gestão de resíduos sólidos, né, então, em ambos os cursos, eu dedico geralmente uma aula para a gente falar um pouquinho dessa legislação, tem muita coisa importante, né? Já tem um certo tempo, então agora já tem muitas avaliações. E o principal ponto importante que a política colocava era o fim dos lixões, né? Algo bem importante que tem sido avaliado, ele não chegou, né, efetivamente, eliminar 100%, mas aos poucos, né, caminhou. Então, aqui eu coloquei a informação que eu tinha comentado ali anteriormente, né, então, na verdade, é 80,5, eu invertia os números aqui, né, então, existe ainda uma população que não tem acesso à água tratada, né, então, dentro dessas informações, a gente, né, trabalha a questão de saneamento e saúde pública.
né, que é o foco desse webinar que eu falei para vocês, que eu, a professora Heloísa e a Adriana vamos fazer logo que nós retornarmos das férias de 23, tá? Então, lá a gente vai trazer um pouquinho dessas informações. Então, dentro dessa área de saneamento básico, que eu falei para vocês, que eu venho trabalhando, desenvolvendo algumas informações, eu comecei alguns projetos, né, alguns foram finalizados, outros, né, eu sempre muitas atividades, né, boa parte dos trabalhos que eu orientei, tanto de pesquisa, que seria PIBIC, extensão, ou de TCC, né, eu orientei bastante TCC nesses últimos, desde a primeira turma do meio ambiente, muitas vezes, a maioria, né, veio da demanda dos alunos, do interesse, né, professora, eu queria ver os resíduos lá da escola da minha mãe, falar com as crianças, né, queria trabalhar a questão da coleta, do tratamento de esgoto aqui no meu bairro, né, então eu procuro, né, sempre dessa forma conciliar a minha área de conhecimento, né, o que eu gosto, com, né, o interesse local de vocês, que isso é muito importante dentro dos trabalhos, né, e é importante que a população veja, né, os problemas que tem à sua volta, né, porque também tem, a população tem o direito de participar, o direito, eu diria até a obrigação de participar da tomada de decisões, né, eu estava buscando algumas informações, eu vi que acho que em Guaraxaba eles iam ter uma, esqueci o nome, quando as pessoas participam, audiência pública, e a população ia poder participar, né, desse momento de discussão, né, agora, recente, eu sei que no município, não sei dos alunos que estão assistindo, quem mora em Paranaguá, né, a única que conversou ali no começo foi a Heloísa de Caiobá, mas a Fernanda, a professora Fernanda, que mora em Paranaguá, né, eu moro aqui em Curitiba, então por isso estou falando daqui um pouquinho longe de vocês, mas eles estavam abertos uma consulta, né, um questionário, eu até mandei, alguns alunos nossos responderam, eu não mandei para vocês porque não tenho e-mail ainda da turma de vocês, mas que estavam fazendo algumas perguntas, né, eu respondi um questionário para ajudar na elaboração, né, de todos os municípios aqui do litoral, Paranaguá é o que é um pouco mais, digamos, avançado e organizado, né, na questão sanitária, no saneamento básico, mas em função do seu tamanho, eu acredito, né, também a população de Paranaguá é muito maior que os demais, então tem essa exigência, né, essa necessidade, eu diria, de ter uma organização um pouco maior das questões sanitárias, né. Então, as principais, aqui eu elenquei em 3 linhas, né, então eu trabalhei boa parte dos trabalhos, né, e venho trabalhando com a gestão de resíduos sólidos nos municípios, tá, então são alguns trabalhos, tratamento de esgoto, aqui eu tenho um trabalho bem interessante que eu desenvolvi com um aluno do PIBIC, que acabou sendo TCC, tiveram alguns alunos voluntários, é uma área que eu gosto bastante, que o litoral tem uma demanda, já vou falar um pouquinho mais sobre esse caso específico aqui de tratamento de esgoto, e pensando também na qualidade de água para a população, né? Então, essas seriam 3 linhas principais, né, dentro do saneamento básico que eu venho trabalhando. Trabalho, né, sempre eu não coloquei como uma linha, mas a educação ambiental, ela anda junto, tá? Então, na verdade, com todas as questões ambientais, né? Se a gente muitas coisas só funcionam com bom trabalho, né, de educação ambiental. Então, alguns trabalhos, às vezes, têm um foco, acabam focando um pouco mais a educação ambiental, outros, né, a educação ambiental vai caminhando junto. Então, né, eu até não coloco como uma linha específica, mas sempre, né, a educação ambiental está junto. Então, vou falar um pouquinho, né, da gestão de resíduos sólidos aqui no litoral, e depois vou falar do esgoto. Então, aqui, né, eu até quero agradecer quem me atualizou ontem de algumas informações, foi a nossa aluna do mestrado, a Ellen, orientada do professor Alan, né, em breve, aí, acho que em alguns meses, ela deve apresentar a dissertação dela, uma garota super inteligente, super empenhada no trabalho dela, então ela está fazendo um trabalho muito legal, e o foco dela, né, um dos capítulos da dissertação dela é a gestão de resíduos sólidos, então ela fez um trabalho aí já de levantamento de algumas informações, né, então aqui nós temos o destino,
né? Infelizmente, se pensarmos em todo o litoral, aqui não temos a melhor forma de destinação, né? O aterro sanitário é uma destinação ambientalmente adequada, porém, né, quem já foi meu aluno sabe que eu não sou uma pessoa defensora dos aterros, né? Eu vejo sim, tem a necessidade, mas, né, uma gestão adequada, nós só teríamos que encaminhar para os aterros um percentual muito baixo, que seriam os nossos rejeitos, né, que chega em uma média de 15%, e hoje o que acontece não é isso, né, a gente acaba encaminhando praticamente todos os resíduos gerados nas residências vão para os aterros, então a vida útil do nosso aterro acaba sendo muito curta, né? Se nós pensarmos em litoral, nós temos muitas unidades de conservação, então um aterro ele não pode ser instalado em qualquer lugar, né? Já faço até um link com a área de pesquisa da professora Fernanda, que é as unidades de conservação. Então, para se instalar um aterro, né, que esteja adequado, tá? Vamos colocar aqui, nós temos aterros que estão inadequados aqui no nosso litoral, né, que vivem com problemas de licença e brigas, né? Então são até digo para vocês que algumas informações, às vezes eu posso passar aqui e uma semana depois está um pouquinho diferente, porque teve alguma questão do município, com o IAP, né? Mas eu vou dar um panorama um pouco geral de como que está a situação, né? Então, nós temos, alguns de vocês talvez tenham escutado, antigamente Paranaguá mandava para o lixão em Bocuí, né? Uma área ali próximo, pouco antes da Alexandra, digamos assim, né? Eu até ia pegar um Google Maps, mas não ficou legal nenhuma das imagens que eu salvei. Ia para o lixão, né? Então, já saibam que lixão não é uma forma adequada, então, qualquer terreno que tenha despejo de resíduos, vocês podem denunciar, tá? Não pode ocorrer. Então, todo local que é descartado resíduo, ele deve receber um preparo, tem que ser uma área licenciada, uma área, né, digamos assim, de forma geral, né, como vocês são ainda no primeiro ano, entendam como uma área adequada e em dia com o órgão ambiental, tá? Então, hoje, Paranaguá, Morretes, Santo Nina e São José dos Pinhais, que é um município aqui da região metropolitana do litoral, encaminham para um aterro que está localizado na Alexandra, tá? É um aterro bem grande, gigante, e é um aterro, né, que está com a documentação, né, se eu não me engano, é Ambiental Paranaguá, que cuida lá da logística, e esses resíduos, eles são descartados lá, né, então tem cada município, né, a gestão de resíduos, aqui todos os municípios, o município que faz a gestão, tá, então alguns pagam para uma empresa que tem caminhões, outros os caminhões são do município, tá, então cada um tem uma organização, mas é de responsabilidade dos municípios, então esses municípios estão mandando para esse aterro, eu até esqueci o nome dele, tem um nome, acho que é tecnológico, alguma coisa assim, o lugar lá que está indo hoje. O município de Guaraxaba, eles têm um aterro na estrada, tá? Então, a gente tem que pensar que Guaraxaba está bem longe, o acesso, né, é bem complexo. Eles têm um pouco de dificuldade, principalmente com os recicláveis lá também, ok? Guaratuba também tem um aterro próprio. E Matinhos e Pontal, acredito que, né, boa parte de vocês moram em Paranaguá ou Matinhos e Pontal, tem um aterro, né, agora eu não lembro se é antes ou depois da polícia ali, mais próximo, né, um pouco antes antes ou depois do Guaraguaçu, estou meio perdida agora de espaço. Então, ali é uma região que, né, onde vão os resíduos de Matinhos e Pontal, né, que tem várias discussões também, porque é uma área irregular, que tem problema com licença, então tem uma grande novela ali na situação, né, mas então, assim, de forma geral, o que eu quero que vocês entendam, né, que todos esses municípios mandam para aterros, né, poderiam incentivar um pouco mais, né, todos vocês moram em algum desses municípios, sabem que temos associações de catadores, então tem uma redução nos resíduos em função
coleta seletiva, né, que em alguns municípios hoje é mais efetiva, né, demorou um pouco para alguns conseguirem instalarem, mas já estão desenvolvendo. Então, esses recicláveis, eles têm ido para os aterros, desculpa, têm ido para as cooperativas, o que reduz um pouco o volume para os aterros, tá? Mas, né, se a gente pensar um pouquinho, litoral, né, todas as áreas, né, de preservação, a Serra do Mar, né, nós poderíamos investir um pouco mais em destinações que causem menos impacto, como são esses aterros, tá? Mas, né, como falei, tem muita discussão aqui, nas disciplinas a gente pode conversar um pouco mais, né? E alguns, né, dentro da questão de resíduos sólidos, alguns trabalhos que eu já desenvolvi e estou desenvolvendo, né, então, um trabalho que eu fiz, que foi de PIBIC, que nós trabalhamos com os resíduos serviço saúde de Paranaguá, né, nós fizemos um levantamento, como que estava sendo a gestão, então, os resíduos serviço saúde, eles não vão para os aterros, tá, eles têm que ter um tratamento adequado, né, por exemplo, incineração, autoclavagem, tratamento por micro-ondas, então, aqui no litoral, então, todas essas UPAs que tem né, nós temos a gestão de saúde municipal, estadual, que fazem, né, alguns, e mais a rede privada aqui em Paranaguá. Então, todos os estabelecimentos que nós visitamos, alguma empresa fazia coleta, né, então algumas empresas ou de Curitiba, tinha na época uma empresa de Ponta Grossa, que semanalmente, quinzenalmente, ia lá fazer essa coleta desses resíduos de serviço de saúde nas UPAs, nos hospitais, nas clínicas, né, a legislação obriga, então, na época, nós fizemos um questionário, uma entrevista, visitamos esses locais e levantamos essas informações, né, para a nossa felicidade, no geral, né, os dados estavam bem satisfatórios, as empresas, né, os locais faziam a coleta e a destinação final adequada, né, então, na linha de educação ambiental e resíduos, então já orientei vários trabalhos dentro de escolas, né, tanto aí em Paranaguá, quanto algumas alunas da especialização trabalharam com alunos em Matinhos, né, tive um trabalho, né, sempre relacionado a resíduos, trabalhando com as crianças, algumas atividades, como que pode ser inserido, né, esse assunto e como trabalhado, né, dentro da educação, ensino fundamental, né. Tem um trabalho que nós estamos agora iniciando, que são as bitucas de cigarro, né? Então, qual que é a importância de tratar, de ter essa gestão adequada dos resíduos, né, dentro do ambiente terrestre, né? Daqui uns dias vocês vão assistir a apresentação do professor Alan, que estuda o lixo marinho, né? Então, a gestão adequada desses resíduos, né, evita com que esses resíduos se tornem lixo marinho, né, então, as bitucas cigarro, né, o foco também tem sido esse, o cuidado, porque muitas vezes, né, elas acabam indo rapidamente para o esgoto ou para as canaletas da água pluvial, e isso tudo acaba indo para o oceano depois, né, então, nós estamos fazendo aí um trabalho com a gestão desses resíduos, né, um resíduo específico. E também agora, né, esse é um trabalho que também estou orientando nesse momento, a gestão dos resíduos sólidos em feiras, né, então, por exemplo, aqui o foco muito grande, a quantidade de resíduos orgânicos que nós temos e toda a possibilidade, né, por exemplo, de compostagem, uma gestão adequada desses resíduos, né, nesses estabelecimentos. Então, a gente tem, aonde tem pessoas, tem resíduos sendo gerados, gente. Então, tem N locais que nós podemos, né, por exemplo, Paranaguá, nós temos o porto, que tem né, nós fazemos visita anualmente, mas eles têm uma gestão dos resíduos, tem todo um cuidado, porque é um resíduo perigoso, porque tem dos navios, vem pessoas de fora, né, então agora tem todo esse cuidado, né, então por isso que tem que ter esse cuidado com esses resíduos externos, tá, então tem N locais que nós podemos, né, e precisam, né, do nosso conhecimento para ajudar nessa gestão, né. E ainda finalizando aqui a questão dos resíduos sólidos no litoral, né, eu estou com o aluno do superior, o Juan, do Tecnologia em Gestão Ambiental, e nós estamos trabalhando com os dados de resíduos sólidos que o Ministério do Meio Ambiente disponibiliza, né, então,
até o momento, né, a principal informação que nós estamos tendo é que é a falta de organização e né, a má gestão de resíduos sólidos dentro dos municípios. Então, nós buscamos as informações e tem muitas falhas, né? Então, assim, em um período de 10 anos, tem município que só repassou a informação de 3, 4 anos. Né? Então, o que acontece nesses anos? Né? O município fez coisa errada e por isso não quis repassar as informações, né? Então, nós estamos avaliando essas informações, né, de quanto que é coletado, como que foi coletado, custos, né, dentro desse período, né, e o principal, né, conclusão que a gente chegou inicial é essa falta de organização pela falta de divulgação dos dados, né, então são dados bem importantes que não são organizados por parte das prefeituras, né, e isso com certeza acaba refletindo, se não tem coleta de dados, não tem as informações, significa que não tem, não existe, que não está sendo viável. Por outros trabalhos, nós já vimos o que acontece nos municípios que, de um ano para o outro, né, quando muda prefeito, parece que colocam em uma gaveta as informações, e quando muda a gestão, o pessoal leva embora. Né? Então, nesse período a gente não tem, porque não era nós o governo, né? Nós não estávamos na gestão. Então, assim, são informações muito importantes, né? Então, como a gente colocou lá no começo, essa gestão de resíduos, né? Aqui no litoral nós temos os casos de dengue, então, descarte inadequado dos resíduos acumula água, acumula, né? Favorece o desenvolvimento do mosquito da dengue, né? Então, tá tudo interligado, né? São todas, por isso que eu digo, é uma área muito grande, né? Que é a gestão de saneamento básico, e tem áreas menores, mas todas com muito trabalho ainda para ser feito, né, dentro dos municípios. Então, vocês, como técnicos em meio ambiente, tecnólogos em gestão ambiental, né, eu principalmente, que sou a principal professora que dá disciplinas de resíduos para vocês, tento trabalhar bastante na cabecinha de vocês, que se um dia vocês forem gestores, né, dos municípios, que deem foco, deem importância no trabalho de vocês, né, dentro da gestão de resíduos sólidos, que tem essa necessidade, tem essa carência de pessoas que saibam elaborar planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né, que é um documento que a gente aprende a fazer nas disciplinas. Então, quem gostar muito dessa área, digo que dentro da área de meio ambiente, né, a vida profissional de vocês, tem ainda muito serviço para ser feito, né, como eu falei, onde tem pessoas, vai ter resíduos. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho, né? Vou tentar ser meio rápido, acabei de olhar aqui o horário, de água e esgoto aqui no litoral, né? Então, aqui é um pouco mais sucinto, né? Porque nós não temos muita diferença, né? Então, todos vocês, né, que têm água em casa, pagam também uma conta de esgoto, tá? Então, qualquer hora vocês deem uma olhadinha lá na conta da água de vocês, né? Aqui no litoral, o único local, né, que é o município que faz, é a Samai, que é em Antonina, e em Paranaguá, acredito que é onde a maioria de vocês moram, né? Então, nós temos, né? Vocês devem conhecer a Paranaguá Saneamento, né? Antigamente CAB, né? Ela que faz toda essa gestão. Então, nós estamos num momento bom. A Paranaguá Saneamento tem feito um monte de obras aí, um investimento significativo já desde, acho que, não lembro, 2018, mais ou menos. Bem interessante, né? Nós temos vários bairros que ainda não têm uma coleta, um tratamento adequado de esgoto, muitos estão iniciando, né? Aqui eu faço um link com a área de pesquisa do professor Emerson, né? Então, a água e esgoto são coisas que no planejamento urbano são de extrema importância. O que acontece no nosso histórico de ocupação, né? A população vem e ocupa uma região e depois vem a luz, vem a água, o esgoto, então demora mais ainda, tá? E bairros, cidades planejadas, né? Quando você já planeja antes aonde vai ser permitido, né, a ocupação da população, isso tudo é planejado, né, e acaba não tendo tantos problemas, né? Eu, eu acompanhei, né, quando eu entrei no Instituto, o conjunto aí, as residências em torno do IF, elas estavam sendo construídas, né? Então, como foi uma ocupação, né, planejada, né, digamos assim, não sei se tem alguém que mora lá, mas nós tivemos já alguns alunos que moraram lá, relataram muitos problemas em relação à água e esgoto, principalmente, logo que foram
morar nas residências, e houve um planejamento, né? Como as casas foram construídas, em formato padrão, digamos assim, né? Teve esse planejamento. Só que o que acontece em outras regiões, a população, né? Por exemplo, o centro de Paranaguá, que é uma região muito antiga, né? Tem um encanamento mais antigo, agora algumas obras, né? Aos poucos estão sendo feitas para melhorar, né? Essa gestão, o abastecimento de água para a população, mas são dois pontos importantes, né, que estão relacionados ao planejamento urbano, né, porque são bens, né, importantes para a qualidade de vida da população. E esses outros municípios, né, sei que provavelmente alguns moram em Pontal, Matinhos, não sei se temos online alguém de Morretes ou Guaratuba, e esses municípios é a Sanepar, né? A Sanepar está em boa parte do estado, né? Então, muitos municípios, eu estava olhando alguns dados, né? A Sanepar tem municípios que ela tem 100% de, né? Curitiba, por exemplo, aparece como 100% de abastecimento da população, né? Então, claro, ocupações irregulares não estão, né, dentro das informações oficiais, então acaba não sendo considerado. Mas aqui no Paraná como um todo, né, eu estava olhando uma pesquisa, nós temos dados bem positivos, digamos assim, comparados ao resto do Brasil, né? Então, o Paraná tem as cidades, várias cidades com os índices de saneamento muito bons, né, de atendimento à população. Maringá, Cascavel, né, eu estava olhando outros dados, estão entre as 10 melhores cidades com saneamento, então, abastecimento de água e tratamento de esgotos, né? Então, a Sanepar, né, tem esse papel aqui em vários municípios do litoral. Né? Dentro das disciplinas daí, né, eu trabalho um pouquinho com vocês, né, especificamente como que é esse tratamento de esgoto, quais os processos, tanto abastecimento de água quanto esgoto. E toda a legislação, tá? Tem um monte de lei que envolve essas questões. Aqui é um trabalho que é o meu queridinho, né? Quem conhece há mais tempo sabe que foi o trabalho de PIBIC que o meu aluno Lucas orientou, que eu orientei, né? Desculpa, ele foi meu orientado. Eu tive a participação de 2 alunos voluntários, o Davi e a Nayuri. Os 3 não estão mais no IF, já estão na universidade. Aqui, né, é um sistema, né? Hoje eu não estou trabalhando especificamente, mas acompanho, sou colaboradora num projeto, né? Que eu já vou falar um pouquinho, que a professora Heloísa, o Everaldo, a Fernanda também envolve. Então, hoje quem está trabalhando mais específico com esse sisteminha aqui é a professora Heloísa. E esse é um protótipo, né, que eu desenvolvi com eles, com o Lucas que começou essa proposta, né, e aqui nós temos a Taboa, né, que vai... Então, o princípio aqui é utilizar, né, a zona de raízes para tratar o esgoto. Por que, né, eu digo que é meu queridinho, meu foco aqui no litoral, né? Então, nós temos que pensar que aqui no litoral nós temos as áreas urbanas, né? Então, pense aí Paranaguá, né? Mas temos as áreas mais afastadas, as áreas rurais, pensem, lembrem das áreas lá das colônias, da Alexandra, Morretes, Antonina, né, própria Guaraxaba, que está bem mais afastada, né, são áreas que têm pessoas, onde tem pessoas, tem geração de esgoto, tá? Então, né, como a gente faz para a pessoa fornecer água? A pessoa tem poço artesiano, acredito que talvez muitos de vocês tenham nas residências de vocês, né? Mas no esgoto tem que ser tratado. O esgoto doméstico ele transmite doenças, né? Então tem toda uma necessidade importante que tem esse tratamento. Não posso canalizar o meu esgoto do banheiro, da cozinha e jogar em um rio, tá? Isso não pode, é proibido. Então tem que ter um sistema de tratamento. Muitos de vocês devem conhecer, talvez na casa de vocês vocês já tenham ouvido falar da fossa, né? É um sistema também antigo, rudimentar, né? Hoje temos modelos mais modernos, mas que têm eficiência. E aqui é um sisteminha muito interessante, né? Por ser um sistema biológico, um sistema natural, um sistema com custo baixo, tá? Então tem N vantagens, eu podia aqui ficar uma aula aqui falando com vocês sobre isso, tá? Mas a gente pode conversar aí sobre isso mais no futuro, né? Mas é um sistema, né, que nós envolvemos, né, pensando na proposta de implantação em locais, né,
no litoral, né? O nosso foco inicial era fazer um protótipo pensando no IF, tá? O nosso campus, ele tem uma fossa que eu acho que é ali no bloco tecnológico, tá? Então, outros locais ele cai direto na rede de captação, que depois vai ali para a Eticominese, tá? Que é uma ET que a gente faz visita, que é ali para trás, perto do colégio, ali do Porto Seguro. Então, né, nós temos essa demanda própria dentro do campus, né, o campus não trata, né, apesar de ter o tratamento do bairro, mas que nós poderíamos fazer em loco, fazer no campus o tratamento, tá? Então, aqui no litoral já tem alguns trabalhos, né, aqui a professora, essa fonte, essa imagem é da professora Tamara, né, a Tamara foi minha professora lá na UT, e foi ela que trouxe, né, que iniciou os primeiros trabalhos aqui no litoral. Então, o primeiro trabalho dela foi na Ilha do Mel, de implantação desse sistema. Agora, pensando em 2020, eu acho que já deve fazer uns 15 anos que essa primeira foi instalada. Depois, no doutorado, ela trabalhou com instalação em alguns sistemas desse, ali em Antonina e para Guaraxaba, né? Então, e fez avaliação, né, principalmente de outros dados de saneamento. Então, abastecimento de água, doenças, né, que as pessoas estavam tendo relacionadas ao consumo de água inadequada. Então, um trabalho bem interessante que ela desenvolveu já há alguns anos, tá? Então, é um sistema que eu gosto, que eu pretendo voltar a trabalhar, tá? Que foi feito já uma pesquisa inicial, ok? E a última coisa, né, que eu venho trabalhando aqui dentro do campus, né, que inclusive eu tenho como protocolar no projeto de pesquisa no COP, é a gestão de resíduos sólidos no campus, né, então nós já tivemos alguns trabalhos, quem começou foi a Tainá, em 2018, né, fez um levantamento, uma reorganização de lixeiras, né, quando vocês retornarem às aulas, preste atenção, nós tínhamos apenas uma lixeira, né, então não adianta ter a consciência, você saber que você tem que separar o resíduo e não ter o disponível, né, o acondicionamento correto, né, uma lixeira correta, né, então a gente estuda todo esse ciclo de vida desse resíduo dentro, né, dos ambientes, então vocês consomem alguma coisa lá no horário de intervalo, vocês geram os resíduos, né, vocês têm que descartar corretamente, aí entra um outro ponto importante, que é as pessoas da limpeza, né, as meninas da limpeza lá do campus, elas têm uma importância muito grande dentro da gestão de resíduos, né, de não misturar os resíduos se vocês coletaram corretamente, então, nós já fizemos alguns trabalhos, né, a Mirelle, em 2019, também trabalhou nessa linha de pesquisa com o professor Alan, e alguns alunos já trabalharam com oficinas, nós já fizemos algumas coletas de pilha, coleta de óleo, né, o óleo vegetal nós fizemos produção de sabão, né, todo o óleo que foi coletado foi transformado em sabão e daí foi doado, pilhas e baterias, né, que tem um descarte bem importante de perigosos, né, são resíduos perigosos que nós temos nas nossas residências, né, esse ano nós tínhamos previsto algumas coletas também com os alunos do TGA de resíduos perigosos, né, já elaboramos plano de gerenciamento de resíduos, as meninas já fizeram do Fab Lab, que é o laboratório da mecânica, agora a Giovana está fazendo da biologia e da química, né, então nós estamos organizando, a proposta é que logo nós tenhamos um plano de gerenciamento de resíduos do campus, né, aos poucos, né, eu coloquei aqui, a gente vai organizando, né, mas a gente já viu que não é um trabalho que vai ser feito, vai ter finalização. É um trabalho que todo ano tem uma demanda, porque todo ano nós temos mudança em pessoas que trabalham no instituto, temos o ingresso de alunos novos, então os alunos que entram têm que entender como é que funciona essa gestão, né? Então, é um trabalho que está sendo contínuo, né? A gente tem todo ano surgem possibilidades, né? Eu digo, é um trabalho recente, né? Nós iniciamos em 2018, mas eu vejo que é um trabalho que vai durar anos, né? Na verdade, sim, toda essa área que eu trabalho, né? Eu sou uma professora que eu acho que vai se aposentar lá perto dos 65, 70 anos, né? Considerando os 32 que eu tenho, ainda tem acho que uns 30 aí de tempo aí para trabalhar. Então,
tem muita coisa para ser desenvolvida, né? Então, aos poucos, né, nós temos algumas ações com resultados mais positivos, outras não tão positivos, mas, né, é um trabalho que a gente tem que estar aí todo dia pensando nessas informações, né? Então, a gente tem uma conversa legal com as pessoas da limpeza, né, os professores lá do campus, mas ainda muita coisa tem que ser organizada dentro, né? Então, muitas propostas aí, acho que muitos TCCs ainda podem ser desenvolvidas dentro dessa linha aqui, que seria a gestão de resíduos sólidos no campus, né? Então, é bem importante essa logística que tem que ser organizada dentro do campus, né? Então, com isso, eu finalizo minha apresentação, né? Como eu estou olhando os meus slides, eu não vi o chat, eu acho que é só os nomes aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né? Então pode me mandar um e-mail ou minha apresentação vai ficar disponível. Eu acho que é o professor Everaldo e o professor Alan que estão organizando a sala virtual de vocês. Então, vou mandar essa apresentação para eles. E qualquer coisa, né, eu provavelmente, né, eu devo entrar em sala com o médio no segundo ano. E no TGA eu entro no segundo semestre, já que a disciplina é justamente de gestão de resíduos, né? Então, eu agradeço quem pôde participar, quem está assistindo depois, né? Também fica meu contato aí para qualquer informação. E acho que é isso, Pri. Vou passar a bola para você. Ô, professora, a gente pode fazer perguntas agora ou deixa para o final da aula? Eu acho que vamos deixar para o final? Pode ser? Você que Heloísa? sabe, Ju, se Pode quiser ser? fazer já, for rápido, né? Quem que tem? Você teria pergunta, Heloísa? Sim. Ah, então faça. Tem mais alguém que teria pergunta? Que daí qualquer coisa também às vezes esquece, perde a linha, né? Pode falar. Então, em relação ao tratamento de esgoto por zona de raízes, eu queria saber como é que funciona esse mecanismo. Ah, tá. Então, o que que acontece? Na zona de raízes, deixa eu ver se a Elo ainda tá aí. Elo, você tá aí? A Elo é master, a Elo é doutora nessa área, gente. Então, assim, ó, ele tem uma zona de raízes, então pensa numa caixa d'água, tá? A gente faz um filtro, né, com pedra, dá para colocar caliça. O professor Francisco, aqui de Paranaguá, ele fez um com. Vocês já ouviram falar aquela pousada Grajagã, na Ilha do Mel? Então, lá eles têm um sisteminha também de zona de raízes com a concha da ostra, tá? Então, por que que é interessante também? Porque eu uso resina, né, para fazer o filtro, por exemplo, né? Então, existem sistemas bem específicos. E você vai despejar, então nós temos sistemas que caem diretamente horizontal, fluxo vertical, tá? Então, são aí detalhes da construção. E esse esgoto, né, dependendo da origem, mas no geral se utiliza o do banheiro e da cozinha não é interessante porque da cozinha tem muita gordura e detergente, tá? Isso para atividade microbiológica não é viável. Por quê? Vão formar micro-organismos, vão ser nas raízes das plantas, né? Porque daí nesse filtro que você faz, você vai plantar as plantas, né? Aqui se utilizam plantas, a necessidade de plantas que têm uma boa absorção de água, né? Plantas que gostem de viver no alagado, porque aquele efluente, aquele esgoto, ele vai estar caindo continuamente. Então, inclusive, o nome wetlands é de sistemas alagados, né? Traduzindo para o inglês. Então, aqui nós usamos a taboa, tá? Essas taboas que nós utilizamos, nós retiramos da frente. Antes de chegar no instituto, você que, por exemplo, vem da praia, você passa na Floresta do Palmito, sabe? A entradinha da Floresta do Palmito. Ali tem uma região bem alagada e tem várias taboas. Então, nós retiramos as taboas dali e, né, foram as taboas que nós utilizamos. Mas posso utilizar bananeira, tem musgo, qual que, eu não lembro qual que agora foi utilizada lá na casa de recuperação.
Você sabe, Fer? A Elô não está aqui, eu não lembro agora qual que foi utilizado. Mas lá na Casa de Recuperação, que é próximo à Floresta do Palmito, que é uma região de solo bem alagado também está sendo construído um sistema desse, tá? A gente está com esse projeto, eu acabei nem falando, eu comentei que estava nesse projeto com os outros professores, mas é uma casa de recuperação de dependentes químicos, que nós estamos fazendo um projeto de saneamento, então tem tratamento de água, sistema de captação de água de chuva e a construção do sistema de wetlands, além da capacitação, né, desse pessoal que mora lá. Esse sistema de wetlands está sendo desenvolvido pela professora Heloísa e o professor Francisco, que é professor do Estado, com o Murilo, que é aluno TGA, é o TCC dele. O sistema já está em funcionamento, eles montaram bem no começo da pandemia, ali foi construído o sistema. Então, esse sistema, ele é interessante, né, você utilizar, não, como comentei, não dá para usar não é viável, né, utilizar o da cozinha por causa do detergente e da gordura, mas esses micro-organismos, né, eu vou usar uma linguagem como se é do primeiro ano, né, e também provavelmente do pessoal do TGA, né, vocês não tiveram ainda a microbiologia, disciplinas mais específicas, mas vou dizer assim, ó, os micro-organismos comem, né, o esgoto, então dessa forma eles tratam, tá? Então, resumindo, assim, de uma forma para vocês visualizarem o processo que acontece. Então, esses micro-organismos que estão nas raízes, né, aquele esgoto vai tratar, a gente chama isso de matéria orgânica, né, entenda também a matéria orgânica como poluição, tá? E esse esgoto, ele vai sair com uma carga de poluição extremamente reduzida, tá? Então, a gente faz análise de alguns parâmetros que vão mostrar, né, a eficiência. Então, os wetlands, eles são muito específicos. Aqui no Brasil, por que ele é muito viável? Porque condições climáticas nos favorecem, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, já é um pouco mais complicado no período de inverno, né? Mas existem sistemas, por exemplo, a professora Tamara, ela tinha na casa dela, ela ficou com um sistema com as mesmas plantas, ela usou copo de leite, na casa dela tinha um copo de leite. Ela ficou por anos com o mesmo sistema ali. Qual que é o bonito? Que é um sistema que a maioria ele fica enterrado, né? Então, essa parte de filtro aí que teria um substrato, as pedras, né? Cascalho, que vai ter a raiz, é um sistema que vai estar enterrado e em cima você fica com as plantas, né? Então, por exemplo, copo de leite é uma planta, né? Uma flor que fica, né? Então, você tem um jardim, tá? Eu tenho bastante material, se te interessar, Heloísa, eu posso te mandar, eu tenho alguns artigos mais fáceis, eu tenho as dissertações, que são um pouquinho mais complexas, né, mas é uma proposta bem legal de implantação litoral. Plantas eu tenho, você escreveu o que você quer, então me manda, né, eu vou colocar a apresentação depois, manda um e-mail pedindo, tá? Que daí eu confesso que eu sou bem esquecida, principalmente depois que eu virei mãe, a minha memória foi pro buraco. Então, se eu falo meus alunos, me cobrem que as coisas vão. Se vocês mandarem e-mail, mandarem WhatsApp, que eu mando tudo que podem me cobrar. Então, é um sistema bem interessante, né, que acontece isso. De início, você tem que colocar um filtro, muitas vezes, né, tem que ver uma avaliação, para não entupir, né, então não dá para ir muito material sólido, mas pelos estudos, o nosso esgoto doméstico, ele é 90 e poucos por cento de líquido, tá? Então, já dificilmente precisa ter um filtro muito eficiente, às vezes só um sistema que faça uma sedimentação do material mais sólido para depois entrar nesse sistema e não ter, né, esse problema de entupimento do sistema com as raízes, tá? Então, as plantas diversas, né, pelos trabalhos eu vou te mostrar, eu te mando, você vai ver que tem várias possibilidades, né? O importante é que o sistema seja, como ele é um sistema que não vai demandar energia, então é um sistema barato, é que ele esteja adaptado às condições climáticas, tá? Então, uma região que tenha muita chuva, eu tenho que pensar onde construir, porque se alagar vai transbordar esgoto, né? O que é extremamente perigoso. Uma região muito seca, né? No ano que nós fizemos a instalação, foi 2017, foi um ano bem seco,
Eu lembro que nós tivemos que aumentar o volume, né? As plantas secaram de início, o Lucas teve que replantar justamente por causa disso, porque estava um ano bem seco. Esse ano, por exemplo, se tivesse com algum sistema, também ia ter bastante dificuldade, porque as plantas que são utilizadas são plantas que precisam de muita água. E daí, muitas vezes, só o esgoto não estava dando conta, né? Então, é sim, é um sistema muito legal, interessante e positivo, né? Eu vejo com grande potencial aqui para o litoral, né? Como comentei, já temos alguns sistemas, né? O primeiro foi a professora Tamara, que fez, assim, primeiro que tem registro, né? Isso que consta na literatura, que foi, acho que, o mestrado dela, e depois ela foi para a Alemanha, fez uma capacitação, isso é um sistema também que a gente encontra muita literatura em outras, né, publicações na França, né, também tem muita informação, eles utilizam muito desse sistema, e é interessante pelos locais afastados, né, da rede urbana, não existem condições, assim, pense de passar sistemas de encanamento manilhas, né, em locais, por exemplo, né, nas colônias lá, que o pessoal mora uma certa distância cada um, né, então esse é um sistema que eu tem uma chácara, então eu faço lá o tratamento para o esgoto da minha chácara, do meu espaço ali, né, e descarto num rio, né, que esteja próximo, mas depois do tratamento, né, faço uma análise, o IAP me libera essa possibilidade. O professor Ezequiel, né, acho que muitos de vocês conheceram, começaram a ter aula com ele mora num sítio em Morretes, ali onde tem o viveiro do IAP, mais ou menos. Ele estava construindo um sistema de wetlands, tá? Porque ele mora numa área mais afastada, né, da área urbana de Morretes. Então, tem a casa dele, a casa da mãe dele, acho que mora do lado, então são 2, 3 casas que tem uma geração de esgoto e que precisa ter esse tratamento. Então, acho que o professor Francisco estava ajudando ele na construção de um sistema, tá? Então, ele é aplicável para essas situações, né? Numa residência, né, construir, por exemplo, não é viável numa área de centro urbano, tá? Ele é um sistema aplicado é esse o foco, né, da aplicação. Você tem mais alguma pergunta? Mas me manda que eu mando material, certo? E daí qualquer coisa a gente vai conversando mais, ok? Então, Pri, acho que agora é com você. Bom, pessoal, então, bom dia, né? Acho que agora temos 4 aluninhos aí, e acho que nenhum deles me conhece, eu sou professora de Química 1, acho que não temos nenhum aluno de TGA aqui, né? Só os de MAMB. Bom, pessoal, o professor Everaldo até pediu para eu dar um recadinho, né, a respeito das atividades não presenciais que eu passei, mas acredito que não tenha nenhuma dúvida, eu dei bastante instruções lá, passei para vocês, e enviei também por e-mail, então, né, se vocês puderem até divulgar aí nos grupos de WhatsApp, aqueles alunos que não estão conseguindo acessar o Moodle porque não tem computador em casa, eu enviei a atividade por e-mail também, tá? Então, pessoal, eu vou começar aqui a minha apresentação. Vocês estão enxergando? Agora sim, Pri. Vocês estão vendo? Tá. Então tá bom. Então, assim, gente, só um pouquinho. Eu vou apresentar aqui essa linha de pesquisa, né, que é a linha que eu estou trabalhando atualmente, né, já trabalhei com outras coisas, né, é uma linha mais voltada para ensino e para educação. Então, assim, eu sou formada em Química, né, licenciatura em Química, e eu fiz todo o meu mestrado, meu doutorado, na área de bioquímica, né, pesquisas envolvendo bioquímica. E por que agora eu resolvi ir para a educação? Foi mais mesmo por uma necessidade, assim, uma situação que eu me vi bastante desafiada aqui no Instituto. Eu não sei se esse ano nós temos algum aluno surdo em MAMB. Vocês sabem, Fer, Jô? Olha, eu acredito que não. Tá.
Eu nunca tive também um aluno, né, especial aí de MBAMB, sempre de Info ou de MEC. Mas então, gente, primeiro eu vou começar tentando explicar para vocês quem que são as pessoas com necessidades educacionais especiais. O que que é isso? Vocês estão vendo aí a mudança de slide? Sim, professora. Ah, então tá bom. Só para eu saber, porque às vezes eu assisto e a pessoa muda de slide e a gente não vê. Então, assim, gente, as pessoas com necessidades especiais, né, primeiro isso é um termo bem, né, se você faz uma busca aí no Google, ele é bem polêmico, né, a gente fala, a gente tem que usar o termo necessidades especiais, porque falar deficientes é uma coisa pejorativa, tem outros que falam, não, você tem que falar deficiente mesmo, porque você ficar usando esse termo necessidades especiais, parece que você está querendo mascarar, parece que você não quer aceitar. Mas, enfim, esse é o termo que o MEC utiliza, né, para falar, são pessoas com necessidades especiais. No caso da educação, necessidades educacionais especiais. Então, quem que está aí nesse bolo, né? São os deficientes físicos, né, ou seja, aquelas pessoas que têm alguma paralisia, os cadeirantes, a pessoa que tem alguma paralisia no braço, nas mãos, não consegue escrever, enfim. São os deficientes sensoriais, a pessoa cega, a pessoa surda, né, a pessoa que não tem um dos sentidos, ou tem muito limitado, assim, visão muito baixa, audição muito baixa, são considerados deficientes sensoriais, e os deficientes intelectuais, né, que também tem algumas referências aí na literatura que você pode achar o termo deficientes mentais. Hoje em dia não se utiliza mais esse termo deficientes mentais, porque havia muita confusão entre deficiente mental e transtorno mental, tá? Então, os deficientes intelectuais são, por exemplo, as pessoas portadoras de síndrome de Down, né, que elas vão ter, assim, um desenvolvimento intelectual um pouquinho mais desacelerado, né, mais lento do que as outras pessoas, tá? Mas não são só as pessoas deficientes que estão aí inclusas, né, nas pessoas com necessidades educacionais especiais, né? As pessoas que apresentam algum transtorno mental, por exemplo, transtorno do espectro autista, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Isso não é uma deficiência, né? Transtorno é diferente de deficiência, mas são pessoas que também elas têm uma condição específica, né? Que colocam elas, né? Nesse grupo das pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Além disso, você tem aí pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, né, em decorrência de algum problema sério, né, específico. Então, coloquei aqui como exemplo, em decorrência de uma desestruturação familiar, mas quando eu falo desestruturação, a gente chama de desestruturação mesmo, algo assim que é constante, né, que é praticamente permanente. Então, é aquela pessoa, assim, aquele aluno que, de repente, os pais são usuários de drogas, né, ou que passam por situação de violência, de abuso dentro de casa, ou que, às vezes, é uma condição de necessidade educacional até temporária, mas que existe, né, no caso, a pessoa perdeu alguém e entrou num processo de depressão, então essas pessoas também são pessoas, né, que estão naquele momento com necessidades educacionais especiais. E até aí, pessoas com altas habilidades, né, os superdotados, né, também são pessoas que têm necessidades educacionais especiais, tá? Então aí, gente, como é que a sociedade, ela olha para essas pessoas, né? A gente tem 3 momentos marcantes aí, né? O primeiro momento é o momento da marginalização. Então, assim, até, né, um tempo atrás, e isso ainda existe, mas hoje muito menos do que algum tempo atrás, a pessoa que era deficiente, a pessoa que tinha algum transtorno, né, ela era vista como uma pessoa problemática e incorrigível, né, não tinha solução para essa pessoa, né, então ela era marginalizada, ela era deixada de lado, né, ela era, assim, vista como um problema, muitas vezes essas pessoas eram até abandonadas pelas próprias famílias, tá, então havia uma não aceitação dessas pessoas que, na verdade, são diferentes, né, daquilo que é o padrão, daquilo que a gente considera padrão de inteligência, de habilidade, de capacidade.
Depois vem a fase do assistencialismo, né? Então, o que é o assistencialismo? Não, essas pessoas estão aí, elas existem, elas precisam ser ajudadas. Só que essa ajuda, né, como o próprio nome diz, assistencialismo, né, ela tinha assim, um cunho mais filantrópico, né, aquela coisa mais da caridade, vamos ajudar porque coitadinhas, né, e porque nós somos bonzinhos, né, essa parte também do assistencialismo, essa ajuda, era muito mais voltada, assim, para um aspecto clínico, um aspecto médico, né, do que no sentido de realmente, né, integrar essas pessoas na sociedade, incluir essas pessoas na sociedade. E agora a gente tem, né, essa fase, que já não é de agora, mas agora eu acho que isso realmente começou a ser, assim, uma obrigação, né, até por parte do governo, até governamental, vamos dizer assim, que é realmente considerar que essas pessoas, elas podem ser reabilitadas. Então, são pessoas diferentes, né, que têm suas especificidades, que precisam de ajuda, mas não é só uma ajuda de caridade, é você realmente, né, ajudar essas, são pessoas que realmente podem se desenvolver, podem ter uma profissão, podem conviver na sociedade, tá? E daí que surge, gente, a educação especial, tá? Que é justamente o que é educação especial? É uma modalidade de educação escolar, tá? Voltada para essas pessoas com necessidades especiais. Então, assim, ó, aí a gente vai ter dois tipos de escola, né? Depois que surgiu a educação especial, a gente vai ter a escola especial e a escola inclusiva. Hoje, o que a gente quer? A gente quer uma escola que seja inclusiva, tá? Qual que é a diferença? A escola especial, gente, é aquela escola que ela é especializada em ajudar, né, pessoas que têm uma determinada necessidade. Então, por exemplo, coloquei a escola de cegos do Maranhão. Aqui em Paranaguá, a gente tem uma escola de surdos, as APAES, né? Então, essas instituições, elas ainda têm um papel muito importante na sociedade, tá? Até hoje. Então, ali, por exemplo, que a pessoa cega vai aprender o braille, que o surdo vai aprender a Libras, né? Ali, normalmente, nessas instituições, essas pessoas têm oficinas, elas têm cursos profissionalizantes, né? Depende, varia de instituição para instituição, cada uma tem a sua estrutura, né? Algumas você tem até uma equipe médica, uma equipe de psicólogos, de terapeuta ocupacional. Então, tudo isso ajuda essa pessoa com necessidade especial a se desenvolver, né? A ter uma certa autonomia. Mas a educação especial, a escola especial, ela não substitui a escola regular, tá? Por quê? Primeiro porque quando você coloca a pessoa com necessidade especial numa escola especial e acha que é só isso, por exemplo, a pessoa é cega, ela vai para a escola de cegos e só vai conviver com cegos e todos os amigos dela são cegos, ela está sendo excluída do resto da sociedade. Então, não, ela precisa estar inserida na sociedade, tá? Então, ela precisa também conviver com as pessoas que não têm a mesma necessidade especial que ela tem. Segundo, ela tem o direito, né, de receber a mesma carga de conhecimento, né, do que os alunos das escolas seculares. Então, ela tem que ter a mesma carga de conhecimento de química, de física, de história, de geografia, enfim, tá? Então, essa pessoa tem que entrar na escola regular também. Então, veja, a escola especial, ela complementa a escola regular, né? Então, aí, gente, você colocar o aluno especial na escola regular, isso é um movimento que foi considerado, né, o movimento da inclusão. Quando isso começou, os primeiros relatos, e isso é algo, né, que é a nossa luta, é algo assim que é o grande desafio, né, de nós, professores, educadores, e até mesmo, né, dos colegas de classe, né, a escola inteira tem que receber essas pessoas e abraçar essas pessoas, para que elas realmente sejam incluídas no ambiente escolar. Então, não adianta, por exemplo, pegar um aluno surdo e colocar ele dentro de uma sala de aula, de uma escola comum, e falar, ele está incluído. Não, né, como o próprio nome já diz, ele tem necessidades educacionais especiais, né? Então, ele vai precisar de alguns recursos que, de repente,
outro aluno não precisa. No caso aí, né, na figurinha, a gente está vendo uma escola regular, você tem aí um aluno surdo e uma intérprete de Libras trabalhando junto com a professora. Isso é algo, né, que a gente já tem aqui no Instituto Federal. Né? Se você tem um aluno cego, você precisa ter um material didático em braille. Se você tem alunos com outros tipos de transtorno, você precisa, né, ter, às vezes, um suporte psicológico, tá? Então, isso é ser uma escola inclusiva. E aí, gente, falando assim, né, daquilo que eu estou trabalhando no momento, né, eu que sou professora de química, né, qual que é o nosso papel? O papel dos professores, né? Quando eu entrei aqui no Instituto, eu tinha uma ilusão, assim, né, a gente tem até essas deficiências na nossa formação, de que, tem um intérprete, então beleza, eu vou dar minha aula normal e o intérprete vai traduzir e tá tudo ok. Só que não é assim, né? Vou falar agora especificamente dos alunos surdos, né, que é o que eu estou trabalhando. O fato dele ser surdo, essa limitação, né, ela dificulta a aprendizagem desse aluno, em que sentido? Primeiro porque a língua dele, né, primeira língua dele é Libras, é a língua de sinais, né? Língua portuguesa é algo assim, seria a segunda língua, muitos deles não têm domínio da língua portuguesa, eles têm dificuldade até, assim, de ler, de escrever, muitos não, a maioria, né? A questão dos termos científicos, né, mesmo tendo a intérprete, é bastante difícil, né, você fala termos assim, elétron, átomo, enfim, e tem muitas palavras que não têm um correspondente na língua de sinais, ou que elas precisam ser contextualizadas, então o tradutor, ele não vai só traduzir a palavra que você falou, ele tem que, né, explicar todo um contexto para o aluno. E outra coisa que dificulta também bastante é a falta de um material didático específico para esse aluno, né? Vamos levar em consideração, esse aluno é um aluno que tem dificuldade com a língua portuguesa, vamos estabelecer isso, né? Então, aquele material só escrito, né, só o livro, para ele é algo que dificulta muito, né? Em paralelo, o que auxiliaria esse aluno, né, no aprendizado? A presença do tradutor, isso é fundamental, né? Um material didático que tivesse um forte apelo visual, né, porque se o aluno, né, ele tem essa dificuldade com a língua portuguesa, ele não escuta, né, então, para ele, aquilo que é visual é muito importante, né, para todos são. Na verdade, material com forte apelo visual, né, a gente sabe que é algo que facilita o aprendizado não só do aluno surdo, né, mas também dos alunos ouvintes, mas para o aluno surdo é, assim, imprescindível. Atividades experimentais, né, também é algo que facilita o aprendizado, não só do aluno surdo, né, também dos ouvintes. Avaliação adaptada, né, em geral a gente trabalha com avaliações escritas, né, então a gente tem que ter esse feeling, né, de saber que se o aluno ele tem essa dificuldade na escrita, nós temos que tentar avaliar ele de outras maneiras, né, e atenção especial, ou seja, né, o aluno ele precisa, quando a gente fala assim, em escola inclusiva, o que é uma escola inclusiva? É uma escola onde o aluno com necessidade especial, ele vai ter uma atenção educacional especial, tá? Então, aqui, gente, eu vou colocar algumas fotinhas, né, mostrar um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo com esses alunos, tá? Então, aqui em cima a gente tem, olha, um experimento aqui com gasolina, esse experimento eu fiz com todas as turmas de primeiro ano, no ano passado, e embaixo um experimento de pilha. Esse experimento eu fiz só com os alunos surdos, né? Por que você fez só com os alunos surdos? Porque ele é um experimento que leva mais tempo, porque eu não tenho equipamentos para uma turma inteira de 40 alunos, então tem todas essas limitações ainda, mas seria bem legal fazer com todos. Né? Então, assim, antes de eu falar uma coisinha que eu esqueci aqui, como que eu volto para cá? Quando a gente fala em química, aprendizagem da química, a gente trabalha num tripé, né? O que é?
é o nível macroscópico. O que é o nível macroscópico? É aquilo que vocês veem, então são os fenômenos que vocês veem, são, no caso, experimentos, né, aquilo que você vê acontecer. Você pode ver tanto no experimento, como você também pode ver na sua vida cotidiana, tá? Aí a gente tem o nível simbólico. O que é o nível simbólico? São as fórmulas, as equações, e a gente tem o nível microscópico ou submicroscópico, certo mesmo é falar submicroscópico, mas algumas referências ainda trazem o microscópio. O que é o submicroscópico? É você justamente representar aqueles fenômenos, né, que você estuda através dos átomos, através das moléculas, né, aquela representação do que você acha que está acontecendo, né, com os átomos, com as moléculas, com as partículas. Então, assim, essas aqui são algumas fotos de algumas atividades, né, que eu fiz com esses alunos, tá? Então, aqui a gente tem, no canto superior direito, representa uma pilha de Daniel, tá? Então, esse material é todo em papel. Aqui a gente fez uma outra atividade sobre forças intermoleculares, e aqui embaixo é sobre NOx. E aí aqui eu também coloquei uma fotinha de um vídeo, né, que quando a gente fala de modelos submicroscópicos, é tentar representar aquilo que está acontecendo com os átomos, com as moléculas, né, o vídeo também entra, porque também é um tipo de representação. Tá? Então, assim, comecei a fazer essas atividades, a preparar esses materiais em 2018, então, a princípio, isso não era uma linha de pesquisa. Eu comecei a fazer realmente porque era uma necessidade, os alunos, eles estavam com muita dificuldade de aprender, e eu comecei a pensar, né, o que eu posso fazer para ajudar. Na verdade, aqui, né, como nós, no Instituto Federal de Paranaguá, nós temos ali, ó, né, uma quantidade significativa de alunos surdos, e nós temos os intérpretes, que são as pessoas, né, acho que no Instituto que conhecem mais do universo desses alunos, e eles estão sempre passando dicas para a gente, né, chamando a nossa atenção, o que a gente pode fazer para melhorar, o que facilita a aprendizagem deles. Então, eles sempre falam, olha, quanto mais visual, melhor, né. E desde que eu comecei a fazer essas atividades, eu recebi um feedback, assim, muito grande dos alunos. Eu avalio esses alunos também através das atividades, eles vão nas aulas também, né. Eu ainda estou, assim, num longo caminho para chegar naquilo que eu acho que é o ideal, né. Vocês veem que todas essas atividades que eu fiz num momento separado, só com os alunos surdos. Quando, na verdade, quando a gente fala então, assim, consegui incluir o aluno na escola, na minha disciplina, mas ainda falta ter, né, promover uma interação mesmo com o resto da turma. Sei que o ideal seria fazer esse tipo de atividade com a turma inteira, ainda não consegui, né, pela questão do material, do tempo, de preparar mesmo todos esses materiais, sou eu mesma que faço. E porque são vários temas, né, então cada tema né, cada assunto que eles estão vendo, eu tenho que pensar como que eu vou apresentar isso para os alunos surdos. E o feedback tem sido muito bom, assim, eles falam que a compreensão deles é totalmente diferente, né, de quando você está só em sala de aula. Essa questão, quando eu coloquei ali, né, o que ajuda o aluno surdo é a atenção especial, né. Veja, até tem algumas atividades que eu já tentei fazer com todo mundo em algumas turmas, mas eu não consigo, né, no meio de 45, dar a atenção que os alunos surdos precisam ter. Então, quando a gente vai para o laboratório, eles têm meio que essa exclusividade da professora, que ajuda também. E essa coisa, gente, de trabalhar com papel, né, isso é que eu estou falando, né, meio que a resposta dos alunos depois dessas atividades. Eles mostraram também que trabalhar com papel, com um material que eles podem pegar, que eles podem manipular, ajuda ainda mais, né? Eu passei, algumas situações eu passei vídeos para eles, eu falei, vocês gostaram do vídeo? A gente gostou, mas um material em papel é melhor, porque a gente pode pegar e a gente pode manipular, tá? Então, isso aí é o que eu tenho feito, tá? Aqui, gente, eu resolvi coletar para vocês outros trabalhos, né, que encontrados na literatura e feito com alunos surdos. Então, aqui, né, essa primeira fotinha aqui
está escrito ácido, né, é um trabalho onde foi construído um glossário em Libras, né, para várias terminologias em química. E aí ele discute também discute sinais que já existem, diferenças de um mesmo sinal, de sinais, né, sinais diferentes para uma mesma palavra. Então, dependendo do sinal, isso pode ter uma conceituação errada, ou pode auxiliar na compreensão do aluno, né, para vocês verem o quão complexo é, né, você trabalhar uma ciência que nem a química, que tem as suas próprias terminologias, tem os seus termos, tem as suas especificidades, né, e é uma ciência tão abstrata, né, trazer isso tudo, né, para o universo dos surdos, né, a própria já começa, né, pela dificuldade na língua de sinais, né? A gente ainda tem que, assim, trabalhar muito para construir um padrão, né, para você ter, assim, a linguagem em ciência, ela tem que ser universal. Aqui tem um outro trabalhinho com clipes, né, eu já fiz uma atividade com clipes até com a turma, é uma turma do segundo ano, e com os alunos surdos juntos. Mas eu achei nessa experiência que eles não tiveram um aproveitamento muito bom. Depois eu fiz em separado só com eles e achei que foi melhor, novamente, né? Pela dificuldade de atender a todos, principalmente quando você faz uma atividade diferente em grupo, né? Todos os alunos chamam e aí a gente não consegue, às vezes, dar toda a atenção para todos os alunos. Mas também é válida. E aqui, esse último quadrinho, aqui não está mostrando direito, né, o que é Libras. Ele é um jogo, um aplicativo, né, de celular. Aqui nessa foto não está mostrando, mas ele tem um bonequinho que ele vai fazendo os sinais em Libras. Então, o aluno surdo, ele consegue também brincar aí no joguinho. Tá? Coloquei aqui também, gente, trabalhos interessantes que eu encontrei, né, 2 trabalhos interessantes, tem outros, que são trabalhos feitos, né, para ensino de química de alunos cegos. Esses trabalhos não fui eu que fiz, esse primeiro aí, né, é um software, né, que utiliza voz aí, para ensinar química para os alunos, ele é do Instituto Federal do Pará, se eu não me engano. Pará, é Pará. E aqui do lado, um trabalhinho também onde foram feitos modelos atômicos, né, que os alunos cegos pudessem pegar, pudessem tocar, para que eles possam ter, né, essa mesma, também conseguir imaginar como seria um modelo. Isso aqui também eu fiz algo semelhante no ano passado com os alunos do primeiro ano, que foram as maquetes, mas esse tipo é um tipo de trabalho que poderia ser utilizado também e que colabora, né, para a aprendizagem dos alunos com deficiência visual. Tá? Aí, gente, tentando, né, trazer um pouquinho mais para o mundo de vocês, para algo que interesse a vocês, né, que são alunos aí do meio ambiente, né, eu achei esse trabalho aqui bem interessante, né, que fala de educação ambiental inclusiva. Eu sei que vocês têm essa disciplina. Acho que você, né, Jô, dá essa disciplina, a Isa dá, não sei se a Fer também está ajudando, não sei quem está dando. A Fer que está dando, tá. E eu achei esse trabalho super interessante, ele é um trabalho lá de Porto Alegre, né, então eles fizeram aí uma cartilha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, acho que é Naturex, está escrito, tem 2 crianças aí segurando a cartilha, então uma cartilha impressa normal e a outra impressa em braille, e aí eles fizeram toda uma atividade num parque, né, além da cartilha, que foi o material que eles produziram, né, onde eles podiam usar o tato, aí trabalhando com sementes, com folhas, né, não sei se foi esse trabalho, agora eu estou confundindo, que foi feita até uma trilha com esses alunos, tá? Então, assim, eu trouxe esse último slide, mas, assim, né, de repente, se você aquele aluno que se interessa, que acha inclusão um assunto legal, né, é uma forma, de repente, pode ser um caminho aí, né, para um TCC, para quem quiser você pensar, né, será que um aluno cego, ele tem a mesma percepção que você tem quando você fala, assim, de poluição,
ou um aluno surdo, né, embora ele veja, mas será que ele tem realmente a mesma compreensão? Será que ele consegue ter a mesma compreensão quando você fala de efeito estufa, de outros problemas? Ou como que você poderia, né, o pessoal do meio ambiente faz muitos trabalhos, né, em educação ambiental, mas como que você poderia ajudar essas pessoas especificamente, né, a serem educados do ponto de vista ambiental, tá? Eu vou sair aqui. Pronto, voltei. Assim, gente, já trabalhei com outras coisas aqui no Instituto, né? Eu trouxe, essa é a linha de pesquisa que eu estou trabalhando mais fortemente agora, nesse momento, e acho que até o ano que vem é com ela que eu vou. Alguém, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no chat agora que eu tô. A nossa aluna Luísa, MAMB 16, Educação Ambiental para Pessoas com Necessidades Especiais. Ah, legal. Feira, ela fez na escola de surdos? Não, ela fez com os alunos da APAE. Então, Tá. ainda é uma escola especial, né? Mas ela tinha uma turma mista em que os alunos tinham várias necessidades diferentes, né? Então, ela criou vários joguinhos didáticos para trabalhar com temas da Mata Atlântica, da poluição, mais voltados para a botânica, então todos adaptados. É um trabalho bem interessante, né? Que já pode ser uma referência para quem pretende trabalhar talvez com o TCC ou com algum projeto nessa área ao longo do curso. Sim, sim. E assim, eu notei realmente que tem pouquíssimos trabalhos nessa área, né, de educação ambiental, inclusive. Então, é uma área aí para ser explorada, né? Quem se interessa. Com certeza. Tanto que a Luíse, a professora Elô, não sei se está aqui ainda, que orientou a Luíse, e a gente teve bastante dificuldade de encontrar referências, né? Pessoas que estão trabalhando com educação ambiental, com esse público e ainda de uma forma inclusiva, né? Então, é uma área de pesquisa super legal e que com certeza a gente tem que avançar muito ainda. Sim. Então é isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou depois. Senão, acho que a gente pode encerrar, né? Pessoal, se vocês conversarem, né, com outros alunos da turma, então, assim que terminar aqui, eu recebo o vídeo, já encaminho para a pessoa que posta lá no YouTube. Assim que estiver disponível no YouTube, né, deve ir para o AVA. Eu acredito que no máximo até amanhã, final da tarde, a gravação já está lá, tá? Então, eu peço que vocês divulguem, né, que o pessoal assista, quem não pôde comparecer no momento, né, vocês que estavam aqui online no horário, né? Como na semana passada, vocês têm atividade também, né? Lá no AVA, acredito que tem essa orientação, né? Lembrando que vocês têm a mesma atividade para todos os webinars, né? Que vocês estão tendo nas quartas-feiras. Então, mas também com relação a qualquer dúvida aí da atividade, também dá para, né, o professor Alan, que é o gestor da sala de vocês, né? Mas o professor Ezequiel e a professora Adriana também têm acesso à sala de vocês, certo? Então, qualquer dúvida, conversa com eles. E o pessoal do TGA, que eu acho que é só o Everaldo que está na gestão da sala do TGA 20, tá? Mas, né, qualquer dúvida, vocês nos procuram aí, certo? Obrigado pelo esforço de vocês de terem participado, né, de não terem, pelo menos, assistiram, né, que, né, não fica, para nós foi bom, né, não fica vazia a sala, acho que seria bem ruim, tá eu, a Feira, a Pri, né, a Elo entrou em alguns momentos, acho que ela também tá com a internet, o Tico acabou de mandar mensagem aqui, então realmente acho que tá todo mundo sem acesso agora, que deve estar começando a reestabelecer, né, então fica aí, Luiz me manda um e-mail pedindo material, tá, a Pri também quer pôr no chat ali teu e-mail, Pri, caso alguém queira algum material, alguma coisa. Todo mundo que está aqui online colocou o nome
no chat ali com a turma, né? Acho que não tivemos mais do que, acho que foram 5 alunos no máximo, tá? Então, acho que é isso. O Fer quer falar alguma coisa? Eu ia aproveitar e fazer o convite, né, para a semana que vem. A semana que vem sou eu que vou apresentar as linhas de pesquisa. Então, já estou preparando aqui os materiais bem legais para vocês e tentando integrar tudo que os outros professores já apresentaram, né? Acho que os alunos vão perceber isso ao longo do curso, como as linhas de pesquisa se integram, né? E por isso que a gente trabalha tanto em conjunto ali no eixo de meio ambiente. Então, semana que vem, o encontro vai ser comigo. Tá bom, pessoal? Você sozinha, Fer, ou é... Isso. Aí a professora Patrícia e a professora Luciana serão na semana seguinte. Ah, então tá. Então, a estrela principal semana que vem é a professora Fernanda, viu? Veja só a responsabilidade. Mas eu aguardo todos vocês, tanto os que conseguiram acompanhar aqui, quanto os que estão assistindo depois. Então tá. Então, boa semana para todos, né? E fiquem bem, se cuidem aí, tanto com as questões da pandemia, quanto esse momento aí pós-chuva, temporal aí. Quem precisar de ajuda, né? Procure quem pode ajudar vocês, certo? Até. Beijos para todos. Queria agradecer também quem participou. E é isso, né? Pena que eu não pude conhecer quase nenhum aluno, poucos puderam participar. Então tá, gente. Beijo, tchau.